havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho. Porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-lo de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães temos? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. E também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a liturgia pode se revestir de verde, celebrando o tempo comum, ou de branco, celebrando a data da aparição de Nossa Senhora na França, especificamente em Lourdes, e em Lourdes, uma gruta, Massabielle, onde passava a jovem Bernadette Soubirous. Olha qual é o título da liturgia de hoje. Oficialmente, sábado, quinta semana comum, ofício do dia. Isso que nós estamos sérios. Terminado o ofício do dia, aí tem aqui, depois da comunhão,
começa outra possibilidade de celebração. Memória facultativa. Memória facultativa. Mas não é uma festa de Nossa Senhora? Não era para ser, no mínimo, uma festa? Mesmo que não fosse uma solenidade? Ele justamente os graus são esses. O inferior, memória facultativa. Depois vem um outro grau, memória obrigatória. Aí vem outro grau, festa. E o último, solenidade. São os graus hierárquicos da importância do que se está celebrando. Mais elevado é memória, é solenidade. E o mais básico é memória facultativa. A celebração de Nossa Senhora de Lourdes é memória facultativa. Será que ela não tem importância? É porque estamos celebrando a memória de Nossa Senhora de Lourdes, não como a data da aparição. Ela apareceu 18 vezes. 18, essa aqui foi a primeira. Tinha 17 para frente ainda. Juntando tudo isso. Mas o que é lembrado aqui não é a data. 1844. Não é essa data. Está se celebrando aqui. Na memória facultativa, é só uma palavra dela. Eu sou a Imaculada Conceição. Essa celebração é por conta dessa palavra. Eu sou a Imaculada Conceição. Aí vem a jaculatória chamada Ó Maria, concebida sem pecado. Concebida, Imaculada Conceição. Por conta dessa frase se celebra a memória facultativa. Mas ela ainda apareceu 17 vezes. Ainda tem muito que se comemorar. Eu fiz questão de dizer ali uma frase assim, bem acentuadamente, por conta do verbo singular e o verbo plural. Faz 3 dias depois de uma celebração em outro lugar, terminada a celebração, uma pessoa que estava comigo, ai padre,
vai ser comentado, que vai ser proclamado à sociedade. Tem gente letrada na plateia. Como é que o revisor não corrigiu esse erro? Eu disse, qual é mesmo o erro? Ele disse, faz no singular. 3 dias que o povo me segue sem comer. Faz 3 dias. Como é que pode? Aí eu digo, o senhor não está lembrado que tem 2 verbos que, quando são usados para falar sobre o tempo passado, eles não sofrem inflexão? A linguagem está certa. Errado é se dissesse fazem 3 dias. É um erro grave. O texto está correto. O outro verbo é o verbo haver. O verbo haver, quando se refere a tempo passado, também não sofre flexão plural. Ninguém diz, é um erro gravíssimo dizer houveram tantas coisas. Houve, é no singular. Veja na gramática, você vai se comportar. Mas tudo bem. Hoje, por algumas razões, alguns estudiosos de Bíblia dizem que foram 2 multiplicações. Na primeira tinha 5 pães e 2 peixes, que aí soma dá 7. O número 7 tem o número cabal, né? Significa plenitude da coisa, né? Fato. E no de hoje, já são 7. Sem somar com nada. Quantos pães tendes? Responderam, 7. Tem que aparecer o número 7. A soma do 3 com 4, a dele é a multiplicação, 3 vezes 4, 12, é o número dos apóstolos. E o 7 é o número dos considerados assim, pessoas corretas na sociedade, piedosas. Eram 7 que ajudavam no serviço da mesa. Bom, então um são 5 pães, no outro são 7. No de 7, ninguém diz quantos peixes tinha. A gente, ainda tem outros peixinhos, não diz quanto. No outro, que é o primeiro milagre da multiplicação, fala de 2 peixes. Esse aqui não fala de quantidade de peixe. Alguns. Para dizer que tem alguma coisa diferente. Mas como uma multidão, o outro primeiro era em torno de 5.000 homens, aqui são 4.000. Tem gente com fome, na segunda multiplicação tem. Mesma coisa, tem gente com fome na primeira? Tem. A quantidade vai ser diferente. Sobraram quantos cestos de pão? 12 na primeira. Número dos apóstolos. Quantos? Na segunda, 7.
São duas multiplicações, ou é uma só? O texto hoje não usou uma palavra que é usada nas explicações exegéticas, às vezes até litúrgicas também. A palavra diáspora. Esse povo veio de longe. A palavra diáspora significa lugar distante. Normalmente, um lugar distante do centro de Israel, Jerusalém. Em geral, ainda não ouviram o Evangelho. Não foram evangelizados ainda, catequizados, foram ainda. Foram longe. Não apareceu apóstolo por lá ainda. Nem Jesus Cristo foi. Quando se fala de o povo da diáspora, esse povo é pagão. Estudando-se mais afundamente, mais aprofundadamente, se verifica que a palavra diáspora, no contexto de hoje, não se refere somente aos distantes. Se refere aos que são pagãos hebreus de dentro, mas estão considerados aí distantes também, por conta de não estarem frequentemente nas celebrações religiosas. Então são pessoas ausentes, mais do que distantes. São pessoas ausentes. Então dessa vez havia significativamente um número maior de pessoas da diáspora do que pessoas religiosas judaicas. É uma das vertentes que levam o raciocínio de que Jesus fez a segunda multiplicação. E aí dá uma terceira linha de raciocínio que diz assim: quer seja uma segunda narração de uma mesma coisa, portanto seria somente uma multiplicação, mas como tem relação com a Eucaristia, porque o gesto que Jesus fez é igual ao da última ceia. Ele só não fez dizer: isto é o meu corpo, tomai e comer. Ele só não fez dizer. Mas pegou o pão, aí disse: deu graças. O que está na fórmula da consagração, da transubstanciação. Partiu o pão. Veja que isso os discípulos não fizeram. Foi só Jesus que fez, tanto na primeira como na segunda narrativa da multiplicação. Só ele tomou o pão, deu graças ao Pai, abençoou o pão, partiu o pão e começou a distribuir. Primeiro pelos apóstolos e entregou o resto para os apóstolos ajudarem a distribuir com todo mundo. Ou seja, o mesmo gesto da última ceia.
Por isso, esse terceiro enfoque relaciona mais intimamente com a referência à Eucaristia. Ou seja, quer seja o primeiro milagre 1, o segundo milagre 2, quer seja também narrativa do primeiro milagre de um jeito, narrativa do segundo de outro jeito. Terceiro, quer seja quer sejam 2 milagres, tudo se refere à Eucaristia. E a gente vê que Jesus Cristo, às vezes, várias vezes, preferia o contato com o povo da diáspora. Era um povo mais dócil, distante, não tinha experiência religiosa, de um lado, mas também não tinha vícios de comportamento na celebração de hoje. Era um povo tabula rasa, no sentido de aqui imprimir o que quiser. Não tem erro, não tem mistura, não tem vício, não tem preferências. A preferência é a sua. O que Jesus dissesse era a primeira impressão. O difícil era ele lidar com o judeu bem religioso, cheio de hábitos aos quais eram super apegados. Jesus dizia uma coisa e eles seguiam assim: mas isso eu não deixo de fazer. Ou seja, continuava fazendo antes de Jesus. Jesus Cristo veio trazer algo novo. Por isso que o nome é Evangelho. Evangelion, que significa uma coisa nova. Com quem diz, deixa de fazer desse jeito. Eu vim ensinar a isso. E é uma coisa tão séria esse ensinamento, para vocês mudarem, que teve que passar por aquilo ali. O pai de Jesus nem sabia que ia dar aquilo. E mandou o filho. Portanto, é importante o ensino. E vez por outra a gente deixa de ser o pobre do Evangelho. Qual é o pobre do Evangelho? É ter o hábito do uso de alguma coisa que Jesus Cristo pediu para mudar e eu não mudo. Então, esse apego deixa a pessoa fora das bem-aventuranças. Pobre é aquele que tem possibilidade no coração de passar de tradições que às vezes não tem mais sentido nenhum, em detrimento de deixar o ensinamento novo de Jesus Cristo de fora. Eu prefiro seguir as minhas coisas. Ou seja, essa pessoa, além da diáspora, para fora, é apegado. Ou seja, não tem pobreza. Esse espírito não tem. É por isso que São Mateus no Evangelho acrescentou pobre de espírito. Não é pobre porque não tem nada, não. É pobre porque ele é apegado, não larga as suas tradições. Sobretudo quando Jesus Cristo pediu para mudar. Isso não é assim. E ele deu cada ensinamento.
várias pessoas assistiam às pregações de Jesus Cristo. E num determinado momento, apesar de ter acontecido várias vezes, eu queria dizer isso, chegaram para ele e disseram assim: quando o senhor vai, vamos atrás. Já abriu a boca para pregar, estão subindo. Nas praças, em todo canto. As pessoas assim, desgraçado, eu nunca vi vocês. Nunca vi vocês, significa que vocês estão dizendo uma coisa que não reflete o seu interior. Vocês estão me seguindo, me ouvindo, me aplaudindo por outras razões, mas não pela fé, senão vocês há de mudar de postura. E realmente a nossa celebração, lembre o que significa a palavra evangelho. É algo novo. Segundo, essa novidade não é nossa. Essa novidade é de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.